Carne de porco, é pecado comer? Quem é que faz essa pergunta, Mauro? Vamos à resposta pela Bíblia. Paz, meus irmãos! Estamos iniciando mais um programa pela Bíblia com perguntas e respostas. E olha, gente, a pergunta de hoje realmente muito interessante. Quem fez essa pergunta foi a irmã Zélia Maria, de Salvador, na Bahia. Ele já está por aqui, nosso irmão Edson Reis. Olá, meu irmão Edson Reis. Paz, meu irmão. Olá, Mauro, tudo bem? Que bom, um grande abraço para você e para todos os internautas que estão nos acompanhando no nosso programa pela Bíblia. Bem, se tivéssemos que dar um texto, esse texto é Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Está escrito: o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Veja, uma ordem explícita de Deus, onde os israelitas não podiam comer a carne do porco. Essa lei aplica-se aos cristãos? Vamos dar uma olhadinha, então, pela Bíblia, a validade dessa lei para os cristãos. Bem, para começar entendendo se essa lei se aplica ou não, nós precisamos lembrar que no Antigo Testamento Deus ele deu várias leis ao seu povo, os judeus. Essas leis elas incluíam, por exemplo, as cerimônias, elas incluíam a adoração, elas incluíam a dieta, elas incluíam a moralidade, incluíam a organização da nação no sistema jurídico. Tudo isso estava para Israel, assim como o Novo Testamento está para os cristãos. Bem, de modo que quando nós trazemos a atenção à vida do Estado de Israel, por que é que eles não poderiam comer carne de porco? Pensem comigo. Nós tínhamos ali mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Aquelas pessoas não dispunham de geladeira, elas não dispunham dos meios de conservação como nós temos hoje. Seria muito fácil, e a carne de porco, ela poderia contaminar todo um acampamento a partir de uma doença nela contida. Assim, tanto o porco como outros animais, se você ler Levítico, capítulo 10 e o capítulo 11, você vai ver que Deus fala sobre diversos animais que não poderiam comer. Porém, tudo isso estava na lei. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele vem, ele seguiu a lei e ele cumpriu a lei. Ele não aboliu a lei em vida. Mas o livro de Efésios nos diz o seguinte, veja comigo. Efésios capítulo 2, versículos de 11 em diante. Está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos em Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Perceba que a Bíblia ela é clara em dizer que através da morte dele, nosso Senhor Jesus, ele aboliu a lei das ordenanças, aquelas leis que eram mais de 600 leis no Antigo Testamento. Incluíam, inclusive, guardar um sábado semanal, não comer carne de porco, a pessoa não podia comer camarão. Tinha várias leis que Israel tinha que seguir, né? Hoje nós notamos que as pessoas se apegam mais a um ou outro detalhe, mas a lei era completa. Mostrando que essa lei havia sido dada apenas a Israel,
O Salmo 147, versículo 19 e 20 nos diz: Mostra a tua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E enquanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Perceba que o texto é claro em indicar-nos que Deus, ele fez um pacto, ele fez uma ordenança para Israel. Consistiam nas leis, não é? Agora, durante o período da Nova Aliança, começou a haver uma discussão entre os próprios apóstolos. O que deveriam comer, o que não deveriam comer, quais as regras seguir. De modo que, neste concílio, que é considerado o primeiro, que está lá no livro de Atos, capítulo 15, foram dadas algumas normas. E essas normas para os cristãos estavam baseadas na lei da liberdade, não baseado na lei do Antigo Testamento. Veja que interessante como os apóstolos resumem aquilo que antigamente eram mais de 613 leis. Veja comigo. Aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29, nos diz assim: Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão estas coisas necessárias, que os abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. De quais coisas fazeis bem em vos guardardes, bem vos vá. Perceba que os apóstolos, eles resumiram todas aquelas 600 leis, agora, em 4 princípios para os cristãos observarem. De modo que a ordenança de comer carne de porco não está incluída aqui. Veja que quanto à comida, eles falaram sobre coisas sufocadas e falaram sobre o sangue. Né? E isso a Bíblia realmente condena comer no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Os cristãos tinham muita dificuldade, principalmente da parte judaica, em entender esse tipo de assunto. Sendo assim, o apóstolo Paulo ele escreve um capítulo inteiro aos romanos, explicando como que eles deveriam encarar a questão da comida. Veja aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, está escrito: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebe-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é enfermo come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Porém, estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Perceba que o apóstolo Paulo, resolvendo essa disputa, aqui no livro de Romanos, capítulo 14, ele nos mostra que nós não devemos julgar aquele que tem a consciência e que lhe permite comer a carne de porco ou qualquer outro tipo de alimento. Assim como aquele que come não deve, por exemplo, ridicularizar aquele que não come, talvez dizendo que ele é fraco e assim por diante. O cuidado que nós devemos ter é um cuidado amoroso para com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo 10. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Portanto, nenhum de nós temos direito de julgar outras pessoas por aquilo que elas comem ou deixam de comer. É pecado comer carne de porco? Se a sua consciência lhe permite, você pode comer à vontade. Não é uma ordenança para os cristãos. Mas se você tem dúvidas sobre isso, não insista em comer. Mas também não critique aquele que come. Por quê? O versículo 23 nos diz: Mas o que tem dúvida, se come, já está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Portanto, fica muito claro para nós que, embora a ordenança não exista para os cristãos, ela foi abolida na cruz do Calvário, por ocasião da morte de Cristo, a pessoa deve estar certa se ela deseja ou não comer carne de porco. Se ela deseja comer e tem certeza disso, ela pode ficar à vontade, não há pecado algum. Mas não deve criticar aquele que não come.
E aquele que não come não deve apontar para o irmão que come, porque Deus o recebeu da mesma forma. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, aqui com perguntas e respostas. Muito bom, irmão Edson Reis. Tá aí, gente, mais uma resposta. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos compartilhar, vamos comentar, vamos enviar para as pessoas. É isso aí, minha gente. Que beleza. Não esquece de dar o seu joinha. Dando o seu joinha, você ajuda a plataforma a compreender que esse programa realmente está sendo cada vez mais visto. E não deixe também de acionar o sininho. Acionando o sininho, você recebe todas as notificações do programa. É isso aí, minha gente. O programa já está no final, estamos terminando, mas estaremos de volta no próximo programa com muito mais perguntas e com muito mais respostas, direto pela Bíblia. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!